E aí, galera, na aula de hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento por exemplo. A gente, na verdade, está disponibilizando essas aulas para os alunos do curso Cavalcante, mas você que ainda não é aluno do curso, você também é convidado a participar dessa aula com a gente. É uma aula muito bacana. A gente está gravando essa aula aqui na nossa unidade em Piratininga. A gente tem uma parceria com o curso Valente. O curso Valente, ele oferece aulas de reforço escolar na região oceânica. Então, como eu disse, você também é nosso convidado, você que ainda não é aluno do curso, participa com a gente. Também é preciso que você dê um like aí pra gente, que você compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder as próximas aulas. Legal? Serão aulas muito bacanas. E aí você vai aprender um conteúdo muito legal de redação para você aplicar na prova do Enem e da UERJ. Vamos para a nossa aula? Como eu disse, a gente vai falar sobre um tipo de desenvolvimento. É o desenvolvimento por exemplo. E o detalhe é o seguinte, esse desenvolvimento ele se encaixa no texto dissertativo, é o texto de prova do Enem, da UERJ, de outros concursos também. Então, muitas bancas cobram o texto dissertativo argumentativo em prosa e a gente está trabalhando dentro desse tipo de gênero. Legal? E a gente vai falar, então, do desenvolvimento por exemplo. É uma estrutura muito importante, muito eficiente para o seu texto. Não é raro, numa conversa, se você está tentando defender um ponto de vista, alguém falar assim, mas você tem um exemplo sobre isso? E aí você usa aquele exemplo para defender a sua ideia. Se for um bom exemplo, vai de fato convencer o seu interlocutor. Então o exemplo é um grande recurso para a defesa de argumentos, só que para usar o exemplo a gente precisa de uma boa estrutura, e é sobre essa estrutura que a gente vai falar hoje. Um outro detalhe legal é você entender o seguinte, esse parágrafo de desenvolvimento ele é o segundo parágrafo do texto dissertativo. Então, primeiro tem o parágrafo de introdução e só depois viria o parágrafo de desenvolvimento. E aí nós temos dois parágrafos de desenvolvimento, um dos dois poderia se utilizar do recurso do exemplo. Outro detalhe legal é você lembrar que, para que esse parágrafo funcione no texto, é importante que ele sempre se inicie com uma coesão específica. Você que já estuda redação já entende isso. Aqui a gente não vai tratar agora desse tipo de coesão específica para iniciar o parágrafo de desenvolvimento. A gente vai trabalhar com a estrutura desse parágrafo de desenvolvimento. Legal? Você que é aluno do curso, já recebeu a folhinha aí em casa. Você que ainda não é aluno do curso, como eu disse, está convidado a participar com a gente. Vão aparecer alguns slides aí com as frases, os períodos, para que você entenda melhor esse tipo de parágrafo. Ele se chama parágrafo padrão. Ele é uma estrutura padronizada para que você possa fixar essa estrutura e então aplicar de forma adequada no seu texto. E começa assim: há muitos animais que, ao contrário do cão, do gato ou do cavalo, não se adaptam ao convívio com o homem. Há muitos animais que, ao contrário do cão, do gato ou do cavalo, não se adaptam ao convívio com o homem. Essa frase se chama tópico frasal. Ela inicia o nosso texto. O nome dela, então, é tópico frasal. João, eu lembro das minhas aulas, eu lembro que a minha tia, minha professora, lá do ensino médio, fundamental, me explicou o que era tópico frasal, eu estava distraído, estava brincando em sala, estava conversando com meu colega, e aí eu não prestei atenção. Então, anota aí, tópico frasal é o trecho que sintetiza a ideia que será defendida no parágrafo. Então, tópico frasal é essa frase que, de certa forma, resume a ideia daquele parágrafo. Bacana? Então, o nosso tópico frasal é: há muitos animais que, ao contrário do cão, do gato ou do cavalo, não se adaptam ao convívio com o homem. Esse tópico frasal, ele também é uma tese. João, também lembra esse negócio de tese, mas eu também não estava prestando atenção, eu estava brincando aqui, olhando o WhatsApp na sala de aula, você não pode fazer isso, você sabe. Então, vou dizer para você o que é tese. Anota aí também. Ó. Tese é uma sentença afirmativa ou negativa que será defendida no texto. Então, o interessante é começar esse parágrafo com uma tese, uma frase que afirma ou nega algo. Essa afirmação, essa negação será defendida no parágrafo. Então, não sei se você percebeu, essa frase que a gente acabou de ler, ela traz uma tese. A tese é a seguinte: existem animais que não podem conviver harmonicamente com o homem, da mesma forma que um cachorro, um gato, um cavalo.
Há animais que não podem ser domesticados. Essa é a tese. E o nosso texto, então, vai se encaminhar para a defesa dessa tese. Que técnica nós usaremos para defender essa tese? Você que está ligado na aula, deve ser um exemplo. A gente vai usar um exemplo para defender essa tese. A gente precisa de um recurso textual para apresentar o nosso exemplo no texto. A estrutura que a gente vai usar é o veja-se, por exemplo. Você que tem a folhinha aí, pode acompanhar. Ou seja, depois do tópico frasal, depois da apresentação da nossa tese, a gente vai usar a estrutura veja-se, por exemplo. Ela permite a apresentação do nosso exemplo, o exemplo que defende a nossa tese. Veja-se, por exemplo, a expressão, por exemplo, intercalada entre vírgulas, você não pode esquecer disso na hora de escrever o texto, a parte gramatical é muito importante, vale 200 pontos aí para o Enem. Então, veja-se, por exemplo, e o exemplo que a gente escolheu é o leão. Veja-se, por exemplo, o leão. O leão é um bom exemplo de animais que não são facilmente domesticáveis, né? Mas, João, eu já vi um vídeo na internet, eu vi essa história na internet, de um cara que ele cuidou de um leãozinho, filhotinho, deu uma madeira para o leãozinho, ninou o leãozinho, só que o leãozinho começou a crescer, começou a quebrar a casa dele, e aí ele foi, devolveu o leão lá para a savana, e o leão ficou vivendo lá na savana. Depois de alguns anos, ele volta para ver como é que estava esse leão. Não sei se você já assistiu esse vídeo, não sai agora do nosso vídeo para assistir esse vídeo, depois você assiste. E aí, nesse vídeo, ele olha para o leão lá na savana, o leão olha para ele olha para o leão olha para ele. O leão reconhece. Quando o leão reconhece, o leão começa a vir na direção dele. E eu, assistindo esse vídeo, comecei a pensar, meu Deus do céu, que esse cara não vai fugir, esse cara vai morrer. E o leão vai para cima dele. Por que esse cara não está correndo? Talvez porque ele saiba que não adianta correr, porque o leão vai pegar ele. Quando o leão pula, eu fechei meus olhos, pensei, esse cara vai morrer. Aí o leão pula em cima dele, lambe igual um gatinho, ele abraça o leão, aquele momento, né, de reencontro. Ué, João, então acabou com o nosso exemplo. Esse vídeo do YouTube desse leão aí totalmente domesticado, acabou com o nosso exemplo. Entenda, isso é raríssimo, isso nunca acontece. O leão é um excelente exemplo, o leão não é um animal domesticável. Percebe a lógica? E não é comum domesticar um leão. Então o leão para a gente é um bom exemplo. Inclusive vendo esse vídeo eu fico duvidando, né, se é uma computação gráfica, se é alguém vestido de leão, sei lá, um dia a gente vai acabar descobrindo isso. O fato é o seguinte, o leão é um bom exemplo para defender a nossa tese. O leão é um exemplo específico. Ou seja, o leão é um hipônimo. Hipo, específico. Hipônimo é a ideia de um termo específico. Então, a lógica de trabalho desse parágrafo é você encontrar uma ideia específica que defenda a sua teoria geral, que está no tópico frasal. Bacana? O leão, então, é um exemplo específico que defende a ideia geral que está lá na nossa tese. O nosso texto continua, a gente deu ponto na mesma linha, e ele agora continua fazendo uma retomada. Esse mamífero. Perceba, não é raro nas nossas redações a necessidade de se fazer uma retomada de texto. Então esse exercício também é bacana, ele vai treinar com você esse tipo de retomada. Qual o detalhe dessa retomada? O esse é um pronome demonstrativo. E ele é um pronome demonstrativo anafórico. Ele aponta para algo que já foi dito, o leão. Mamífero é uma expressão geral. Hiperônimo. Hipergeral. Então a expressão mamífero, ela traz uma ideia geral para retomar leão. Nesse cenário, mamífero, esse mamífero se tornam sinônimos contextuais. Nesse contexto, esse mamífero é sinônimo, retoma leão e permite que o nosso texto prossiga. Esse mamífero é extremamente agressivo, está no topo da cadeia alimentar e também demarca território com ferocidade. Ou seja,
Trouxemos 3 características do leão. Essas 3 características defendem a nossa tese. Esse detalhe é importante. Ele é extremamente agressivo, defende a tese de que ele não é domesticado. Está no topo da cadeia alimentar, defende a tese de que ele não é domesticado. Se ele demarca território com ferocidade, defende a tese dele não ser domesticável. Ou seja, todas essas 3 características são características que defendem a nossa tese. Importante no parágrafo, você não usar características aleatórias, só para encher linha, só para encher linguiça. Não, você precisa usar características que defendam a sua tese. Então não estou dizendo aqui que o leão é um animal exuberante, que a sua juba é linda, que ele é um dos mais belos da savana, que tem até um filme legal chamado Rei Leão. Eu não estou falando nada disso, eu estou falando coisas muito específicas que defendam a nossa tese. João, você acha que vai cair tema de leão? Você acha que vai cair tema sobre animaizinhos no Enem? Será que o Enem agora está meio vinculado aí a canais como NetGeo, Animal Planet? Cara, acho que não. É improvável cair um negócio desse no Enem. Não sei se você está entendendo. Aqui é uma estrutura para que você consiga entender como funciona esse parágrafo, para que você veja a estrutura do parágrafo padrão. É isso que eu quero que você observe e, claro, nesse caso específico, usando o exemplo. Legal? Então, continua comigo. Depois dessas 3 características, o texto vem com um ponto e aí surge a expressão além disso. Além disso, é uma expressão de soma. Então, quando você quer somar ideias, você usa naturalmente o além disso. Um outro detalhe interessante, que o além disso, ele também é neutro. Ou seja, o além disso não vai criar a possibilidade de oposição de ideias, diferentemente de conjunções adversativas. Porém, entretanto, e aí você traria ideias opostas. O além disso, ele continua na mesma defesa de ideias, por isso ele é neutro. Se antes nós estávamos defendendo que o leão não pode ser domesticado, com além disso, nós continuaremos defendendo que ele não pode ser domesticado. Mas, João, eu poderia trabalhar com um porém, com um entretanto? Sim, não é o caso do nosso exercício agora. A gente pode contrapor ideias, mas a ideia do nosso exercício é continuar na mesma lógica de raciocínio, defendendo a nossa tese. Beleza? Além disso, apresenta características semelhantes à depressão e sofre estresse por viver em cativeiro. Você pode observar, o além disso está somando mais 2 características do leão. De novo, características que defendam a nossa tese. Se ele apresenta características semelhantes à depressão, se ele sofre estresse por viver em cativeiro, não é recomendável domesticar esse animal. O que você está percebendo? Primeiro, eu trabalhei uma parte argumentativa com 3 características do leão que defendem a minha tese, mais 2 características que também defendem a minha tese. Agora eu queria destacar uma coisa bem interessante para você. Raramente a gente se preocupa com o uso semântico das palavras. A gente já está acostumado, nós somos falantes nativos, então a gente usa a língua com uma certa habilidade. Mas você que é aluno do Cavalcante, você que está assistindo essa aula como convidado, você vai começar a pensar um pouco mais na importância de se preocupar com a semântica, o sentido. Olha que interessante, a gente tem uma expressão aqui que é além disso. Essa expressão é comumente utilizada. Só que muita gente usa de maneira displicente, não percebe que há um sentido no além disso. Vê se você observa comigo. Quando eu olho essas 3 primeiras características, é extremamente agressivo, está no topo da cadeia alimentar, demarca território com ferocidade, eu percebo que existe uma certa distância entre as 2 outras características que são, apresenta características semelhantes à depressão e sofre estresse por viver em cativeiro. O que eu percebo? Existe uma separação entre essas ideias. João, você falou que a gente ia manter o argumento defendendo a tese. Perfeito. Esses argumentos defendem a tese, esses também defendem a tese. Mas o que justifica o uso da expressão além disso? O que a expressão além disso significa?
Para observar comigo. Existe uma diferença de aspecto entre essas duas características. Então, o além disso, ele trabalha uma questão de aspecto. Pode parecer uma questão sutil, mas é importante. Você que quer ser um bom redator, você que quer escrever uma redação muito bacana, tirar uma nota alta no Enem, na UERJ, você precisa ter cuidado. Esses detalhes podem fazer a diferença, legal? Então é uma mudança de aspecto. Volta, tenta entender isso comigo. Pô, João, mas você está falando, eu não estou entendendo. Ó, outro detalhe, não dá para assistir esse vídeo acelerando. Tem que assistir esse vídeo com calma. Bacana? Você assiste o vídeo com calma, você volta um pouquinho para você entender. Vamos deixar assim combinado? E outro detalhe, ó, se você não deu um like aí, se você não compartilhar, você não vai entender a aula. Então você precisa compartilhar aí para você entender a aula direitinho. Vou continuar explicando para você essa questão do além disso, essa mudança de aspecto. Observe comigo. A primeira característica, ela trata da violência. É extremamente agressivo. A segunda, está no topo da cadeia alimentar. Também trata da questão da violência. Depois, demarca território com ferocidade. São características de violência. São características próprias do leão. Então, são características de violência e são características próprias do leão. Independem da circunstância. Percebe? O além disso traz outras características numa mudança de aspecto. Quais são as características? Apresenta características semelhantes à depressão e sofre estresse por viver em cativeiro. Ou seja, houve uma mudança de aspecto. Aqui eu estou falando de algo que tem a ver com o leão dentro dessa circunstância de domesticação. Aqui eu estou falando de algo que tem a ver com o leão dentro dessa situação de domesticação. Você concorda comigo? Para pensar. Se eu imaginasse que eu tenho duas caixinhas aqui, ó. Primeiro eu trouxe essas características de violência. Agora eu vou trabalhar além disso. E vou trabalhar com outras características que dependam agora de quê? Da circunstância. Então, primeiro eram características próprias do leão, agora são características que dependem da circunstância. Isso justifica o uso da expressão além disso. Deixa eu mudar o exemplo para você entender melhor. Vamos dizer o seguinte: alguns animais que, ao contrário do cão, do gato ou do cavalo, não se adaptam ao convívio com o homem. Veja-se, por exemplo, o dragão. João, o dragão não existe. Eu sei que não existe, é só para você fingir comigo, brinca comigo aqui. Você já viu filme, já viu série, você já viu aquele desenho, Como Treinar o Seu Dragão, você é fã de Harry Potter. Meu irmão, é Harry Potter, né? Você é fã de Harry Potter, então você conhece dragão. Vamos brincar com essa ideia, olha só. Veja-se, por exemplo, o dragão. O dragão, então, é um exemplo para mim de animais que não podem ser domesticáveis. Tudo bem? Olha a retomada, vou usar um pronome demonstrativo. Aí você pensou agora, anfíbio, réptil. Sinceramente, não sei se é anfíbio, não sei se é réptil. Vou fazer o seguinte, esse ser mitológico, estou trabalhando minha coesão, esse ser mitológico é extremamente agressivo, está no topo da cadeia alimentar e também demarca território com ferocidade. Eu estou falando isso para você entender o além disso. Além disso, cospe fogo quando se sente ameaçado. Ora, cospe fogo quando se sente ameaçado é mais uma característica de violência. Então, João, não seria além disso, ainda é isso. Acredito que agora você tenha entendido. Cuspir fogo quando se sente ameaçado ainda pertence às características iniciais, ainda está no mesmo aspecto. Não justificaria o uso da expressão além disso. Além disso, precisa mudar o aspecto. Eu preciso trazer uma outra característica desse animal que não pertença à ideia de violência e que não seja própria dele mesmo. Agora, quando você for usar o além disso, vai usar com mais precisão. Combinado? Então, vamos fechar o nosso parágrafo. Vamos agora para o período de conclusão. O termo conclusivo é o sendo assim. O detalhe, então, nós partimos de um tópico frasal, defendemos a nossa tese,
usamos o leão como exemplo, trouxemos características desse leão e agora vamos concluir o nosso parágrafo. O sendo assim é um elemento coesivo. E nesse caso, ele é conclusivo. Bacana? Outro detalhe interessante, o sendo assim, ele é um ícone textual. Ele simboliza algo. Esse ícone textual simboliza para a gente o final do nosso texto. Então, quando você ouve expressões como sendo assim, portanto, você percebe que o texto está se encaminhando para o final. Essas expressões são icônicas. O sendo assim encaminhará o nosso texto para o seu desfecho, para a conclusão. A conclusão do texto é a seguinte: sendo assim, pode-se perceber que tal inadequação torna-se necessária para o cuidado com a vida humana e para a preservação de determinadas espécies. Olha que interessante. Sendo assim, tal inadequação. Nós estamos dedicando uma parte da nossa conclusão para fazer uma retomada. O que seria essa inadequação? A inadequação é a ideia que é tratada no nosso texto. A gente está dizendo que existem animais que não são domesticáveis, como um gatinho, um cachorrinho. Então, tal inadequação refere-se à impossibilidade de ser domesticado. Nós fizemos uma retomada, mas o nosso parágrafo de conclusão não termina assim. Preste bem atenção, esse é outro detalhe importante. Você, aluno do curso Cavalcante, já sente aquele orgulho. Você que está sendo o nosso convidado hoje, vai se sentir muito bem de ter dedicado esse tempo a essa aula. Olha que outro detalhe legal que eu vou te ensinar hoje, para ter valido muito a pena esse tempo que você dedicou aqui com a gente, tá certo? Alguns alunos acreditam que a conclusão é uma mera repetição da tese. Então, olha que interessante. Se fosse um discurso oralizado, se fosse um discurso falado, aí seria justificável, porque o seu ouvinte talvez não se lembre necessariamente do que foi proposto na sua introdução, na sua tese. Mas no caso de um texto escrito e um parágrafo de desenvolvimento, que vai ter aí 7, 8 linhas, então não se justifica essa repetição. Sabe por quê? Durante a leitura do parágrafo, o seu avaliador ele está atento à tese. Na verdade, ele está lendo todo o parágrafo para ver se a tese foi defendida com eficiência. Percebe? Então, ele está com a tese em mente. Ele leu as primeiras características e ele pensou, realmente não é domesticável. Ele leu as outras características e pensou, não é domesticável. Por que eu estou te falando isso? Para que você não cometa esse equívoco, para que você não termine o parágrafo de desenvolvimento simplesmente repetindo a sua tese. Isso é um erro comum e você depois dessa aula não vai mais cometer esse erro. João, vou ter que me esforçar um pouco para mudar isso no meu texto. Perfeito, é assim mesmo, eu quero te incentivar a isso. Mude o seu texto, melhore o seu texto. Observe, você começou o texto dizendo que existem animais que não são domesticáveis. Você defendeu todas as características, você provou isso com o leão. E aí você não pode chegar agora e concluir dizendo, sendo assim, percebe-se que existem animais que não são domesticáveis. Oh, que novidade! Ora, temos um Sherlock Holmes. Percebeu? Isso é óbvio, isso é muito óbvio. Você acabou de defender isso no texto. Qual é a minha sugestão para você? Que você se desafie a fazer uma conclusão que não meramente repita a sua tese. Você pode fazer uma retomada da tese, tal inadequação, mas essa conclusão precisa continuar. Qual é a minha sugestão para você? Que a sua conclusão seja algo depreendido do texto, algo que possa ser extraído do texto, mas que não foi dito claramente, não foi enunciado expressamente. Observe essa conclusão comigo. Sendo assim, pode-se perceber que tal inadequação torna-se necessária para o cuidado com a vida humana e para a preservação de determinadas espécies. O que nós percebemos? O cuidado com a vida humana me remete à primeira parte argumentativa. Essas 3 primeiras características mostram que o leão é um animal extremamente violento. Então, essa impossibilidade de domesticá-lo é interessante para preservar a minha própria vida, para preservar a vida humana. Entendeu a lógica? Isso não tinha sido dito de forma
explícita. Isso se depreende do texto, é extraído do texto. O que eu extraio dessas características de violência? Eu extraio que é melhor para o ser humano ficar longe desse leão. Ele vai preservar a sua própria vida, ficando longe do leão. Percebeu? A outra parte da conclusão diz o seguinte, que tal inadequação é necessária para a preservação de determinadas espécies. Você não percebeu que o leão apresenta características de depressão ou de estresse? Então, o que eu depreendo do texto que não estava escrito no texto? Que as duas características de estresse e de depressão estão vinculadas à tentativa de domesticar o leão. Então, eu concluo que é mais interessante que esse leão não seja domesticado, de que não haja tentativa de domesticação desse leão. Você notou? Não foi uma mera repetição da tese, foi algo extraído do texto, depreendido do texto, e esse é um desafio para quem quer fazer uma boa redação, conseguir uma conclusão que não meramente repita a sua tese. Espero que você tenha gostado muito da aula, acho que essa é uma aula muito proveitosa, você vai conseguir aplicar isso bem no seu texto. Detalhe importante, para que esse parágrafo entre na sua redação do Enem, da UERJ, para que ele seja realmente eficiente, numa situação real de prova, você tem que lembrar que tem que ter uma coesão específica para começar esse parágrafo, tá bom? Então vale também um treino para que ele funcione de fato na sua redação de prova. Agora eu vou falar do exercício que fica para os alunos do curso Cavalcante, você já deve estar com a folhinha aí em PDF. O exercício é o seguinte, o número 1 está aí para você ver, a maioria dos heróis das histórias em quadrinhos tendem a ser solteiros. Legal? Isso já é o nosso tópico frasal. Essa já é a nossa tese. É a tese que vai ser defendida no texto. João, você acha que vai cair um tema de heróis aí no Enem, né? Tem tanto filme de herói maneiro. Cara, acho que não, cara. Não sei se você está entendendo. A gente está brincando com a estrutura só para você fixar, para você conseguir entender como ela funciona no texto. Mas essa estrutura funciona para qualquer tipo de tema. O exemplo é, de fato, um excelente recurso para você argumentar no seu texto. Tudo bem? Então, vem comigo. Essa frase inicial é a nossa tese. Você não vai modificar essa frase. Depois a gente vai ter um tempo para treinar a confecção de tese. Você vai aprender a escrever suas próprias teses. Mas, por enquanto, esse tópico frasal eu estou dando para você e você vai manter esse tópico frasal do jeito que ele está. Você não vai mudar. Você vai trabalhar a partir dele. Entendeu o tópico? A maioria dos heróis das histórias em quadrinhos tendem a ser solteiros. João, conheço heróis, conheço heroínas que têm marido, namorado e filhos e família. Isso, eu também curto bastante história em quadrinhos, não sei se você está entendendo. A ideia é a seguinte, mesmo tendo família, mesmo tendo namorado, namorada, a tendência é que eles sejam solteiros. Por quê? Existe todo um contexto do herói que dificulta esse relacionamento familiar. Essa é a lógica da frase. O que eu quero que você faça em casa? Reescreva a frase, a maioria dos heróis das histórias em quadrinhos tendem a ser solteiros, e a partir disso você vai trabalhar. O que você vai escrever depois dessa frase? O que você vai escrever depois do tópico frasal? Veja-se, por exemplo, essa é a expressão que você vai usar para treinar em casa. Legal? Veja-se, por exemplo, e vai trazer o nome aqui do herói que você escolheu. Ele vai ser o termo específico para defender a sua ideia geral, que está lá na tese. Depois você vai trabalhar com a coesão. E você vai usar uma expressão para retomar herói, que não seja herói, porque você não pode fazer repetições desnecessárias no seu texto. Então você vai escolher uma expressão bacana que retome a ideia, a palavra herói. Vai me mostrar 3 características desse herói. Meu querido, minha querida aluna, essas 3 características têm que defender a tese. Preste atenção nisso. Não adianta dizer assim, veja-se, por exemplo, o Superman. Esse, você vai dizer alguma coisa aqui, é extremamente musculoso, é bonitão, usa gel no cabelo. Meu amigo, isso não tem nada a ver com a sua tese. A sua tese é, por que a tendência é ele ser solteiro? Ah, eu vou dizer assim, João, veja-se, por exemplo, o Batman. E vai dizer que o Bruce Wayne é um bilionário. Não defende a sua tese. Ah, vou falar do Tony Stark. Vou dizer que o Tony Stark é um gênio. Não defende a sua tese. Veja, quando eu disse que o leão é extremamente agressivo, de cara você entendeu que isso impossibilita a sua domesticação. Esse é o detalhe do exemplo. Legal?
aí você vai usar as 3 características, vai usar a expressão além disso, vai trazer mais 2 características. Observe se essas características mudam de aspecto. Bacana, você vai tentar fazer isso em casa. E depois vem com o elo conclusivo, nosso ícone textual, fechando o seu parágrafo. Lembre-se desse outro detalhe. Qual é a conclusão que não pode acontecer aqui? Uma mera repetição da sua tese. Legal? Então não vale, depois de explicar todos os motivos do herói ou da heroína ser solteiro, e aí você chegar no final e dizer, sendo assim, percebe-se que o Batman é solteiro, percebe-se que o Superman tende a ser solteiro. Isso já foi dito na sua tese, não precisa ser repetido. Então, o legal é tentar uma conclusão com algo que se depreenda do texto. Bacana? É uma conclusão lógica a partir do que foi dito. Então, esse é o exercício de casa. A gente se encontra numa próxima aula. Forte abraço. Valeu!